A mente em tempo de pressões, porque estamos perdendo a confiança em nós mesmos. Esse é o assunto do nosso podcast de hoje, de mais um Atualiza Podcast, o podcast número 23, como vocês estão nos acompanhando aqui. A partir de agora, você manda para o WhatsApp, manda para o grupo da família, manda para todo mundo que quer conversar conosco hoje, porque o podcast vai ser incrível. Hoje vamos falar de tudo que envolve a mente, a mentalidade, o porquê nós estamos sempre com a mente cheia nos dias de hoje. E para isso nós estamos com uma convidada super especial, Gleiciane Dias, neuropsicóloga, para falar muito conosco sobre isso. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero mandar um alô super especial para todos da Unidas.net, a nossa parceria mais que oficial daqui, essa internet de qualidade que faz com que o nosso podcast, a nossa conversa chegue a você da maneira mais rápida e com a melhor qualidade possível. Então, se você está precisando de uma internet de qualidade, fala com todos da Unidas.net e coloque já na sua casa, porque é a melhor internet da Paraíba, já está em toda a região aqui, com planos incríveis que cabem no seu bolso e com a melhor qualidade possível. Então, Unidas.net, forte abraço a todos vocês e seguimos com o nosso podcast aqui, já estamos com Gleiciane aqui, vamos para um pequeno intervalo, 30 segundos, vamos e voltamos em definitivo para falarmos de tudo que a sua mente precisa escutar hoje. É 30 segundos, voltamos já. Estamos de volta no Atualiza Podcast, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, compartilha, manda para todo mundo, porque essa conversa vai ser incrível. Então, quem está precisando escutar a gente hoje, você já pode compartilhar aí, porque nós teremos um conteúdo sensacional para vocês. Já está conosco aqui Gleiciane Dias, neuropsicóloga, especialista em terapia do cognitivo comportamental e em terapia do esquema, com quase 10 anos de atuação já nessa área para jovens, adolescentes e adultos. Então, já vem fazendo um trabalho excepcional dentro dessa área. Está aqui para conversar conosco hoje e compartilhar um pouco do seu conhecimento com todos nós e pode já deixar o seu boa noite. Gleiciane, seja bem-vinda ao nosso Atualiza Podcast e fique à vontade aqui para falar o boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Obrigada, Iago, pelo convite. É uma alegria estar aqui fazendo parte desse projeto, trazendo informação, dicas, para a gente falar um pouco sobre um tema que é tão atual, né? Que é autoestima, autoconfiança nos tempos de hoje, sobre a pressão social, a pressão das redes sociais. Então, a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso. Esse é um assunto que eu queria falar aqui já faz muito tempo, porque hoje nós vivemos em um mundo totalmente diferente por conta das redes sociais, das pressões, uma geração totalmente diferente das passadas e que isso acaba impactando na vida, tanto pessoal quanto profissional. E o nosso tema hoje aqui, que é momentos de pressão, é algo que a gente pode falar sobre muita coisa, né? Mas, no seu ponto de vista, por que vivemos em um mundo de tanta pressão hoje? Bom, eu acho que é importante falar, entender que a sociedade ela vai mudando, né, ao longo do tempo e que a maneira como a sociedade se comporta também muda. Acredito que a pressão social ela sempre existiu, mas nunca de maneira tão intensa, porque agora, devido o grande espaço que as mídias sociais e as redes sociais, a internet e os meios de comunicação têm na nossa vida, isso tem um impacto muito maior, porque aí a gente consegue aliás, a gente fica o tempo inteiro se comparando. Acho que o grande diferencial, se a gente comparar com as gerações passadas, é isso. Porque antes as pessoas se comparavam com um vizinho, com um colega de trabalho, e hoje essa comparação ela é muito maior. Ela tem uma escala proporcional gigantesca devido às redes sociais e à internet. Então, a pressão que a gente fala hoje seria a pressão da comparação. Muito mais, né? Porque, como eu estou falando, sempre existiu, mas nunca numa proporção tão grande.
Porque agora a gente consegue se comparar numa escala muito maior. Então, essa pressão, ela se torna quilométrica. Ô, Gleiciane, porque muitas pessoas parecem estar bem por fora, mas por dentro tá aquele mar, agitação, tudo conturbado? Bom, essa é uma capacidade adaptativa que a gente, enquanto ser humano, tem, né? Que a gente consegue realmente mascarar o que a gente está sentindo. Mas eu acho que se a gente fosse colocar um detector de pensamento ali em cada pessoa, a gente entenderia que por dentro há uma série de pensamentos e de cobranças que não aparecem tão facilmente quando a gente está executando uma atividade do dia a dia. Por mais que eu não transpareça para você, eu posso estar agora, nesse momento aqui, pensando como é que está meu desempenho, será que eu estou me saindo bem? Eu estou um pouco nervosa. Então, tudo isso eu estou tentando não deixar aparecer, né? Por conta de habilidades que eu desenvolvi, do mascaramento que eu sou capaz de fazer, devido até a diversas experiências que a gente tem. Mas, eu acho que se a gente for olhar de perto, todo mundo, na verdade, todo mundo tem pensamentos disfuncionais. Só que eles podem aparecer em menor ou em maior escala. O que seriam esses pensamentos disfuncionais? Pensamentos que não são verdade. Eu tô aqui hoje como se fosse um paciente seu, viu? Pronto, tudo certo. Pensamentos disfuncionais são pensamentos automáticos que aparecem na nossa mente a todo momento. A todo momento mesmo, a gente não controla. Por exemplo, se você sai para um compromisso, você vai no caminho pensando, será que eu vou me atrasar? Será que eu vou conseguir cumprir o que estão esperando? Esses pensamentos aparecem de forma automática. São disfuncionais quando a gente tende a levar mais para um lado negativo. Por exemplo, eu não estou preparado, eu não vou conseguir, eu não vou ter um desempenho como estão esperando. Por mais que a pessoa tenha capacidade, mas ela tende a acreditar que não vai ser capaz. Isso é controlável? Bom, como eu estava falando, os pensamentos surgem de forma automática. Isso a gente não tem controle. A gente tem controle do que fazer com eles. Da reação do pensamento, Isso, né? como que a gente vai receber e o que vai fazer com esse pensamento. Eu posso acreditar nele, e isso é o que muitas vezes trava e dificulta com que a pessoa até vá até o fim e execute aquela tarefa, né? Às vezes ela se esquiva, ela deixa de aceitar responsabilidades, compromissos, para não se expor por medo de fazer. Outras vezes a pessoa resolve, apesar de pensar de forma negativa, resolve encarar e lidar com aquela questão. O que é muito bom, porque aí ajuda a fortalecer um outro lado. Que é a ideia de que, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo achando que eu não sou capaz, eu posso conseguir. As redes sociais hoje, ela tem um papel muito grande na vida das pessoas, até porque ela faz parte da vida das pessoas hoje. E muito dessa comparação, ela vem da rede social. O quanto isso impacta hoje a rede social dentro do pensamento das pessoas e na vida delas também. Por exemplo, nessa parte desses pensamentos, nessa parte da comparação em si, o quanto isso impacta hoje no ponto de vista da neuropsicologia? Sim, sem dúvidas, impacta significativamente, assim, né? Como eu falei já desde o início, acho que antes, né, nos anos passados, a gente se comparava com um irmão, um primo, um vizinho. Hoje, essa comparação, ela toma uma escala muito maior. E, além da comparação, há a pressão social que é imposta, né? Nas redes sociais, a gente tende a ver rotinas perfeitas e corpos perfeitos. As pessoas que praticam esportes sempre se desafiando e conseguindo quebrar recordes pessoais. Então, tudo isso leva você que está em casa, sentado, cansado depois de um dia de trabalho, a olhar para aquilo ali e pensar, poxa, meu corpo não é assim, não estou conseguindo praticar esporte, está tudo errado na minha vida. Então, toma uma proporção muito maior. Existe uma relação entre a necessidade de aprovação que as pessoas têm com a falta de autoconfiança? Sim. Essas duas coisas estão Caminham sempre relacionadas, juntos, né? sim, porque a forma como eu me enxergo impacta na maneira que eu vou deduzir, digamos assim, que o outro vai me ver. Sim. Então, se eu tenho dificuldade de me enxergar de maneira positiva, então possivelmente eu vou acreditar que você também não vai me enxergar dessa forma. Então, se eu não consigo ver o que há de qualidade em mim,
eu também acredito que o outro não veja. Entende? Por mais que o outro muitas vezes veja e fale, ainda assim é difícil de acreditar. Mas isso é algo muito mais complexo, assim, não é algo que aparece somente pela comparação do outro. A autoestima e a autoconfiança, ela é construída na gente desde a nossa infância e adolescência, né? Eu costumo dizer que a gente é hoje, na vida adulta, resultado das nossas vivências, experiências, de tudo que a gente vivenciou ao longo de toda a vida, desde a infância até os dias atuais. Cleiciane, segundo a psicologia, o que seria a pessoa perfeita? Bom, perfeito, primeiramente, não existe, né? A gente precisa entender que o ser humano, que faz parte da nossa natureza humana, a imperfeição, cometer erros, mas acredito que uma pessoa bem consigo mesma, né, equilibrada emocionalmente, mentalmente, é alguém que busca sempre se entender melhor, desenvolver habilidades, melhorar a maneira com que se relaciona com as pessoas, com o mundo. Então, de maneira geral, acredito que o autoconhecimento tem um papel fundamental para que a pessoa consiga se enxergar de forma positiva, né? Reconhecendo a própria capacidade, as habilidades, as dificuldades também, e a partir disso buscar desenvolver. Beleza. Alguém que se entende. Mas hoje em dia as pessoas não conseguem se entender. Esse que é o grande desafio, né? Sim. E o porquê, no seu ponto de vista, até como do seu consultório, de tudo isso, que está fazendo com que as pessoas, de fato, não se conheçam. Que hoje a gente vive numa geração das pessoas que tem essa grande dificuldade de se entender como pessoa, pessoas que são dependentes dos outros, tanto em relacionamento quanto familiarmente, dentro do emprego, as pessoas acabam ficando dependentes, muitas vezes por não se conhecer. Não sei se eu estou pensando certo ou se eu estou pensando errado. E o porquê, no seu ponto de vista, acaba que as pessoas hoje em dia não estão se conhecendo. Eu não sei quem eu sou. Bom, de novo, isso vem desde a infância, porque isso precisa ser construído lá atrás, né? Existe uma frase muito famosa que diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, porque a vida inteira a gente vai carregar o que a gente construiu lá atrás. Então, esse senso de identidade, essa capacidade de se perceber, reconhecer quem é, quais são os meus valores, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas potencialidades, isso tem que vir desde a minha criação lá na infância. Então, os pais e os cuidadores desempenham um papel fundamental para isso. Mas, trazendo para a vida adulta, a gente também precisa compreender, mais uma vez, que as redes sociais têm um impacto nisso também, porque é como se houvesse um espelhamento. Eu me vejo no outro e eu quero ser como o outro. Então, há uma busca mesmo, até desenfreada de algumas pessoas, de buscar ser como os outros. E aí, se anulando enquanto indivíduo único e particular, e buscando ser o que viu no outro, o que admira no outro, às vezes o que inveja no outro. Você falando sobre a importância da criança, eu acho isso muito interessante, porque às vezes as pessoas não dão a devida importância à criação dos seus filhos, do que está passando para eles. E isso gera muitos adultos com traumas, adultos frustrados, até me engasguei aqui, e isso acaba impactando na vida deles, normal. Durante o seu dia a dia de consultório, de tudo isso, tem muito dos problemas que acontecem hoje com as pessoas que é vindo dessa parte da criação, e se tiver, como é que faz para solucionar tudo isso? Sem dúvidas, até colocando aqui uma informação bem relevante, nem todas as pessoas que fazem psicoterapia têm um diagnóstico de um transtorno mental. Muitas vezes elas vão porque há um sofrimento, há uma angústia relacional, né, na maneira de se perceber e na maneira de se relacionar com os outros, que é muitas vezes, como você falou, reflexo dessa criação e dessa convivência com os primeiros pares, né, que geralmente é a família. Então, isso tem impacto grande na vida adulta, né? Só abrindo um espaço aqui, eu não quero que fique muito teórico e difícil de compreensão, mas assim, existe uma teoria que se chama a teoria do apego, que ela estuda desde o apego
na infância, ou seja, a necessidade de apego da criança, e isso vem se refletir na vida adulta nos relacionamentos amorosos. Então, se era uma criança que os pais estavam presentes, que davam apoio, que garantiam a segurança, que davam espaço para ela desenvolver a autonomia, mas que dava amor, afeto, carinho, isso tende a fazer com que esta criança desenvolva um apego seguro no futuro. Então, ela vai ter relacionamentos amorosos e buscar por relacionamentos amorosos que reproduzam essa segurança. Do contrário, se os pais, os cuidadores na infância brigam e reprimem muito e colocam a criança em situação de vulnerabilidade, de risco, se são muito ausentes, isso pode fazer com que a criança desenvolva um apego inseguro, né? E na vida adulta tenha relacionamentos instáveis. Inseguros. E isso, às vezes, eles nem percebem, né? Nem percebem. Eu estava lendo um livro aqui muito interessante de Os Segredos da Mente Milionária, onde ele falava basicamente isso, que muitas das pessoas que não conseguem gerar riquezas muitas vezes por conta do que viveu na sua infância. Às vezes vivia o pai dizendo, não, quem tem dinheiro é só quem rouba, quem tem dinheiro é quem não presta, você quem que não pode gastar dinheiro não. E vai crescendo com isso na mente e acaba que quando consegue conquistar as coisas, às vezes não conquista por conta desses gatilhos que ficam presos lá atrás. E tanto quanto em questões financeiras, questões de relacionamento, questões de medo, é possível solucionar todas essas barreiras? Sim, acho que o primeiro ponto é entender de onde vem, porque a gente precisa fazer quase que um mapeamento individual, assim, poxa, por que que eu me comporto assim? Por que que eu penso dessa maneira? Por que que eu não tenho a confiança necessária em mim mesmo? Né? Então, entender de onde veio isso, onde isso foi originado, para conseguir construir um olhar diferente para o próprio ser, né? Tem uma história engraçada de uma amiga, quando ela assistir, ela vai saber que é ela. Ela tinha uma mania, né? Um hábito de falar o tempo inteiro, que não conseguia fazer as coisas. Então, qualquer coisa, assim, vamos fazer tal trabalho manual, assim, ela, não, eu não sei, não consigo. E esse não sei, não consigo dela para quase tudo. E aí, um dia, eu cheguei e conversei com ela, né, assim, mas calmamente, vem cá, de onde foi? Quem foi que te disse que tu não consegue fazer as coisas? Porque era uma frase muito repetida na vida dela. E ela foi pensando, ela disse, não, ninguém nunca me disse que eu não conseguia. Eu fiz, mas alguém te deixava fazer? Aí ela disse, não, também não. A mãe superprotetora acabava fazendo tudo por ela, não dava espaço para que ela fizesse. Então, ela entendeu e isso foi ali registrado, armazenado, né? Ficou no inconsciente e ela, na vida adulta, não tinha explicação. Mas ficou registrado ali para ela, de alguma maneira, que ela não conseguia fazer. Porque se ela conseguisse, ela faria, mas sempre alguém fez por ela. Então, ela entendeu que se ela não fazia, é porque ela não consegue. Então, isso da forma que ela foi criada, que refletiu até na vida adulta. Então, muita coisa básica que ela foi aprender bem mais tarde, porque ela, durante muito tempo, acreditou que não era capaz. Isso é muito normal hoje, não é? Sim. Aí, veja, nesse caso, não era um caso de criticar, porque também acontece, mas era o ponto da mãe super proteger e não deixar fazer, sempre fazer pela criança. Então, às vezes, o pai e a mãe acham que está fazendo bem, né? Se faz tudo pela criança, mas não, porque a criança precisa desenvolver autonomia. E para que ela desenvolva autonomia, ela precisa de espaço, né, de liberdade para agir. Gleiciane, cobrança por sucesso, por carreira, por dinheiro, por tudo isso, ela é normal, sim, podemos dizer assim. Mas a que ponto essa cobrança ela passa da normalidade e começa a se tornar um problema? Bom, mais uma vez, a comparação tem um peso grande aí, porque a ideia de sucesso, muitas vezes a gente remete sucesso a dinheiro e fama, mas esse não vai ser o modelo de sucesso para todo mundo. Né? Eu posso ter sucesso na minha vida pessoal se eu entender o que é sucesso para mim. Né? O sucesso não precisa ser no parâmetro do outro, porque
tem muitas pessoas que dizem, né, que alcançaram o sucesso pessoal e não sucesso de fama, né? O sucesso pessoal, porque tem um emprego estável, às vezes uma carreira como um concurso, formou a família, ou seja, realizou sonhos que tinha e conquistou o seu sucesso pessoal. Porque aquele era o objetivo pessoal daquela pessoa. Então, mais uma vez, quando a gente leva para um âmbito de comparação, não é uma régua justa, né? Sim. É sempre numa perspectiva de... porque existem diversos tipos de sucesso, né? Exatamente. Sucesso pode ser você ter tempo com a família. Exatamente. Sucesso pode ser você ter todas as suas contas pagas. Você ter saúde pode ser um sucesso para você. Então... Por isso que quando eu me comparo, talvez eu não entenda qual é a minha perspectiva de sucesso. Porque se eu me comparo com o outro, eu penso, poxa, eu não atingi aquilo, mas eu queria realmente atingir, ou eu estou ali até com uma certa inveja, porque eu vi que aquela pessoa conseguiu. Sim. Né? Mas aquele era, de fato, o meu objetivo, ou aquilo é o que está sendo imposto para mim. Porque aí entra outro ponto, né? Eu sempre digo para os meus pacientes e adolescentes que tenham paciência, né? Porque, por exemplo, hoje fazer um Enem e passar no Enem é muito difícil e é muita pressão para isso. Chega ali no final do ensino médio, muitos pacientes sofrendo de ansiedade, assim, severamente, porque há uma pressão muito grande para aquilo ali. Porque socialmente existe um script para a gente seguir. Sim. A gente vai crescendo, né? Terminou ali a escola, termina o ensino médio, passa para uma faculdade, faz uma faculdade, termina, vai trabalhar, casa, tem filho. Então, assim, existe socialmente, veja, isso sempre existiu. Acredito que até essa questão de um curso superior, antigamente menos do que hoje. E aí a gente já vem para um futuro próximo aí que o curso superior também já não é mais uma das prioridades. Veja, mais uma vez mudando esse ciclo, né? Para algumas famílias, no passado, a prioridade era trabalhar para garantir o sustento da família. Depois de um tempo, né, e isso a gente vê até falando de políticas públicas, o aumento de universidades particulares para garantir que as pessoas tivessem acesso à educação do ensino superior. Então, vem esse novo ciclo para um próximo que talvez isso não seja prioridade, porque a gente tem visto os jovens querendo muito trabalhar com a internet, que não necessariamente precisa de um curso superior. Muitas pessoas têm, porque hoje já tem também um mercado que capacita, que forma para isso, mas muitos não. Então, já vai mudando, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, tem essa necessidade de seguir esse script que é imposto socialmente, e aí fica nessa comparação excessiva, achando que o sucesso é quando eu alcançar aquilo que disseram que eu tenho que alcançar. Mas, de novo, entra a necessidade do autoconhecimento para poder perceber, entender e realizar aquilo que, de fato, é sucesso para você. Quando a gente conversa mais sobre como funciona a psicologia, tudo isso, a gente vai vendo que tudo vai se encaixando, né? E tem muitos transtornos aqui, a gente já pegando mais nessa parte de transtornos, e um deles, o principal, acho que o mal do século, muita gente diz que é a depressão, junto da ansiedade e tudo isso mais. Como é que a depressão ela é criada? Ou a pessoa já tem essa depressão já lá dentro da sua mente e ela é só desenvolvida? Ou é uma tristeza que eu tenho hoje, depois outra tristeza, isso vai aumentando? A depressão, ela é criada ou é algo que vai sendo desenvolvida no dia a dia das pessoas? Bom, como qualquer transtorno mental, há sempre uma prevalência genética, assim como as doenças que a gente considera físicas, né? Por exemplo, se alguém na tua família tem caso de problemas cardíacos, você já sabe que você tem a predisposição a ter também. E a depressão da mesma também, maneira, qualquer transtorno psicológico, qualquer transtorno mental, também há uma herança genética, porque os transtornos mentais são doenças que também existe essa prevalência genética de desenvolvimento. Mas o que é que acontece? A pessoa pode ter a predisposição para desenvolver, mas não desenvolver. Mas pode ter a predisposição e acabar desenvolvendo. Um fator importantíssimo para isso é o ambiente, né? Então,
qual ambiente a pessoa está exposto, né? Como foi a criação, quais foram as experiências, porque existem fatores que podem sim contribuir para desencadear. Mas a gente entende que a depressão ela é multifatorial, ou seja, diversos fatores são importantes para que a pessoa venha a desencadear. E há períodos de remissão, né, com tratamento, a pessoa sendo bem acompanhada, há períodos de remissão da doença, mas pode também existirem outras novas experiências que venham a desencadear novamente. Então, é um transtorno delicado que a pessoa precisa de um acompanhamento mesmo a longo prazo. E para quem está nos acompanhando aqui, existe algo que essa pessoa pode fazer para evitar chegar nesse ponto de depressão? Por exemplo, tipo, tive uma tristeza hoje, já vou em cima tratar essa tristeza. Existe algo assim que possa ser feito, preventivo? Sim, primeiro ponto, acho que uma das coisas que eu sempre falo, a gente precisa compreender as emoções como parte da nossa natureza. A gente vai sentir tristeza por diversos motivos, né? Se morre algum parente, se, sei lá, eu não fui aprovada no Enem, se eu estava esperando uma promoção no trabalho e não tive, tudo isso vai contribuir para me deixar triste. Mas as nossas emoções são transitórias. Ou seja, eu sinto agora, eu posso sentir até por um tempo, por uns dias. Pronto, se é um momento de luto, né, que eu perdi alguém, esse sentimento vai se estender, mas vai passar. A depressão é diferente, a depressão ela fica nem sempre nos moldes tradicionais que a gente está acostumado a ver, que é aquela pessoa que fica em casa, que não faz nada, que não sai para trabalhar, que passa o dia inteiro na cama. Tem também essa forma de depressão, né? A gente vê muita gente, às vezes, até humoristas, né? Sofrendo Isso, depressão. Que é algo muito que a gente acha contraditório, né? Mas como é que pode uma pessoa tão feliz, tão animada, mas tem depressão? E muitos deles falam justamente isso, né? Que acaba que o trabalho é um escape, mas quando eles estão em casa, sozinhos, aí ficam mais envoltos no sofrimento. Ao mesmo tempo que é também uma dinâmica de vida difícil, porque por conta da fama, ou eles estão na rua e a todo momento sendo abordado por milhões de pessoas, ou tem que ficar mais solitário, né? Para não lidar com isso. Sim. Enfim, mas voltando para responder tua pergunta, se eu percebo que eu costumo ficar triste por algumas coisas e essa tristeza demora a passar, o ponto principal é buscar ajuda, né? Fazer psicoterapia. Mas, de modo geral, para não desenvolver o transtorno, se a pessoa já tem a predisposição, ou seja, se já tem casos na família, é buscar ter hábitos de vida saudáveis, né? A gente precisa também entender o nosso corpo como de maneira integrada, né? Eu gosto de dizer como o computador mesmo. Todas as peças, tudo não tem que estar em perfeito funcionamento para o computador funcionar. Isso. A gente também. Então, eu preciso cuidar da minha alimentação, praticar atividade física, ter uma boa rotina de sono, ter momentos de lazer, intercalar, né, o trabalho com o lazer e fazer coisas que são significativas para mim, para que eu possa também desenvolver o outro lado, né? Outras emoções, experimentar outras emoções. Tudo se inicia com o ambiente que a pessoa está, né? Sim. Ô, Gleiciane, um dado, que eu não tenho o dado correto aqui, mas isso eu já acompanhei algumas notícias, que a taxa de suicídio, ela está muito alta e vem crescendo a cada ano. E o suicídio, ele é o topo da depressão. Quando a pessoa já está no limite ali, acaba tirando a sua própria vida. Como é que a pessoa chega nesse nível? Por que ela chega nesse nível de tirar a sua própria vida? E se existe algum sintoma que as pessoas que estão ao seu redor possam perceber que ela já está chegando nesse limite ali e que possa fazer algo? Porque às vezes, como a gente mesmo falou aqui, a pessoa está super feliz, passa despercebido ali de todo mundo, está rindo, brincando aqui com a gente, ela vai ali na sua casa, do nada chega só a notícia. Então, como é que essa pessoa ela acaba chegando nesse topo do estresse e da depressão para tirar a sua própria vida, e se existe algo que é perceptível para as pessoas?
Muitas vezes o suicídio acontece numa pessoa que tem um quadro depressivo. Existem outros transtornos também que geralmente contribuem para um comportamento mais extremo como esse. Mas a depressão é um dos principais. Geralmente vai conseguir perceber as pessoas que estão mais perto, ou seja, né, as pessoas da casa, né, a família, os amigos mais próximos. Então essas são as pessoas que provavelmente vão perceber os sinais. Mas para quem chega num extremo desse, né, de tirar a própria vida, às vezes de se machucar, de fazer algo contra si mesmo, é porque está num nível de sofrimento muito grande. O que a gente sabe, né, o que é dito por pessoas nesse estado emocional é que é uma tentativa de acabar com o sofrimento. Muitas vezes não é porque quer acabar com a própria vida, é porque quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que é imenso e que a pessoa já não tem mais esperança sobre o futuro. Que esse é um fator principal. Imagine você não ter perspectiva e esperança no seu futuro. Ou seja, o amanhã não é nada. Então, infelizmente, esse tipo de pensamento e o sofrimento, a angústia gigantesca que faz com que a pessoa chegue a ter essa decisão mais extrema. Mas o que eu indico, mais uma vez, é a pessoa buscar terapia, os familiares, os amigos próximos insistirem. Já chegou uma pessoa para eu atender que foi com uma amiga e disse assim, não, eu só vim porque a minha amiga veio comigo até aqui. Então, que bom, né, que essa amiga incentivou, levou, foi junto, porque entendeu que a pessoa estava precisando, estava num estado mais crítico mesmo e que precisava de ajuda urgente, né? Inclusive, em casos assim, na psicologia a gente tem a questão do sigilo, né? Nas sessões, tudo que acontece, tudo que é falado na sessão fica em sigilo, mas existem casos extremos que a gente pode quebrar o sigilo e esse é um desses casos. Se eu estou atendendo você e você dá sinais e você tem falas e você tem pensamentos suicidas, a gente pode quebrar o sigilo nesse caso, contactar a família, informar o que está acontecendo, pedir para a família ficar mais de perto, dar mais atenção, realmente fiscalizar, conseguir dar mais assistência, dar mais atenção àquela pessoa para prevenir que o pior aconteça. Mas esse é um caso que, sem dúvidas, precisa mesmo do acompanhamento de perto, de fazer psicoterapia, do acompanhamento também com o psiquiatra. Pessoal, estamos conversando com Gleiciane Dias, neuropsicóloga, especialista em terapia do transtorno comportamental e em terapia do esquema. O que é terapia do esquema? Terapia do esquema é uma terapia também de base comportamental, né? Digamos que ela se origina depois, né? Tem também a mesma base cognitiva da terapia cognitivo-comportamental, mas ela vem para trazer algo a mais, digamos assim, né? Que para complementar o tratamento, né? É uma atualização, podemos dizer assim, né? Podemos, né? E mais voltada para o emocional. Para as necessidades emocionais de cada um. Que aí, de novo, né? Se a gente for, não tem fim. Sempre volta para a infância, né? Entender as necessidades desde a primeira infância até os dias atuais. Gleiciane, falando ainda de transtornos, existem alguns transtornos hoje em dia que a gente pode listar ali o top 3, top 5, né? Que é a depressão. E um deles também é a ansiedade. Tem muita gente ansiosa nos dias atuais e muitas das vezes sem nem saber o porquê, mas está ansioso. Você acompanha esse crescimento da ansiedade e você associa ele ao quê? Aí também, diversos fatores estão relacionados, né? Inclusive, depressão e ansiedade são transtornos que geralmente aparecem juntos. É muito comum que a pessoa que tenha depressão também tenha um transtorno ansioso, né? Mas, de modo geral, também... Então, todo mundo que tem depressão tem ansiedade? Não necessariamente, mas na maioria dos casos vai ter sim. Né? Porque são transtornos o que a gente chama de... Há uma comorbidade maior quando se tem um, vai para que o outro apareça, entende? Tô entendendo. E a raiz da depressão tem essa raiz que pode ser genética e desenvolvida ou não, e a raiz da ansiedade? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Para
qualquer transtorno mental que a gente pensar, há essa predisposição genética. Qualquer um, esquizofrenia, transtorno bipolar, a depressão, transtorno ansioso. E porque, na verdade, Iago, se a gente olhar assim, até nossos familiares, pessoas mais velhas que a gente conhece, a gente vai perceber sinais de alguma coisa. Mas o que é que acontecia nos séculos passados? Não era investigado, não era tratado. Era justamente isso que eu ia perguntar, porque hoje tem tanta gente ansiosa e antigamente não tinha, né? Já tinha. Uhum. Já Só tinha, não sabia, né? mas isso não era dado atenção. Se a gente pensar no histórico da psicologia, lá atrás, os transtornos mentais primeiro foram vistos como possessão demoníaca, né? Os transtornos mentais mais graves. Depois, as pessoas com transtornos mentais eram isoladas da sociedade, né? Postas nos antigos manicômios e isoladas completamente da sociedade. Então, pense, se você tivesse um transtorno mental, você ia querer que alguém soubesse para você ser excluído? Claro que não. Então, foi construído de uma maneira, o olhar sobre a saúde mental foi construído de uma maneira muito pejorativa mesmo, né? Que levou as pessoas, depois de um tempo, a não procurar tratar mesmo, né? E até todo o conhecimento, a psicologia é uma ciência nova, então todo o conhecimento mais aprofundado dos transtornos mentais é tudo muito recente. Então, acho que hoje a gente chega num ponto de conhecimento que não se tinha anos atrás. Então, isso faz com que as pessoas busquem mais também. Então, psicologia é uma ciência nova, e tem muita coisa ainda que é preciso saber sobre isso, né? Da ansiedade e tudo mais. Quais são os principais sintomas da ansiedade? A ansiedade geralmente coloca você sob pressão para executar as tarefas. Então, você pode ficar tão pressionado que vai ter dificuldade para se concentrar, para gerir o que você precisa fazer, para se organizar. Mas deixa eu só entender aqui, porque eu vejo a pressão diferente. Porque a pressão ela faz parte do nosso dia a dia. E o problema, eu sou leigo nessa área, mas eu enxergo assim. O problema é a reação que a gente vai ter sobre a pressão. Sim. Por exemplo, a gente está fazendo esse podcast aqui, você que não tem a normalidade de participar do podcast, você está pressionado aqui. Mas você vai reagir a essa pressão de qual maneira? Então, a pressão ela faz parte do nosso dia, mas se você se intimidar por conta da pressão e deixar de fazer as coisas, eu acredito que é aí que começa o problema, mas né? aí você fala justamente de uma perspectiva normal. Porque antes de tudo, a gente precisa entender que a ansiedade ela é uma emoção. Todas as emoções têm a sua função na nossa vida. E como você estava falando, não, poxa, a ansiedade me dá uma pressão para executar a coisa realmente. Se eu tenho, por exemplo, uma prova para fazer e eu não ficar ansioso, eu não vou estudar e me preparar para ela. Sim. Então, eu vou me dar mal. Então, a ansiedade, ela é essa força motriz. Só que, num quadro patológico, num quadro de um transtorno mental, a pessoa, ao invés de fazer com que essa ansiedade vire essa força motriz, às vezes ela paralisa. Então, aí é a principal diferença, para que eu também, né, quem está assistindo aí, se perceba, poxa, será que eu tenho uma ansiedade normal ou já é uma ansiedade patológica? E a ansiedade patológica, um transtorno ansioso, é aquele que começa a me impedir de fazer as coisas do dia a dia. Por exemplo, talvez se eu tivesse um transtorno de ansiedade, quando você me convidou, eu tivesse recusado esse convite. Por ser uma exposição, por ter medo de como eu ia desenrolar aqui, se eu ia conseguir me portar. Então, no caso, a ansiedade ela é normal. O transtorno de ansiedade, que no caso seria o problema. Exatamente. Todas as emoções, a gente precisa olhar para esse cenário emocional, que aí é a grande diferença também das gerações. Né? As gerações passadas não davam atenção a emoções desconfortáveis. Tô entendendo. Né? Então, usando exemplos internos nossos aqui, vai ser uma consulta agora, viu? Se eu estiver em casa ali tranquilo, mas não conseguir dormir, tiver com o meu cérebro carregado ali, sem pensar em nada, isso se classificaria dentro de uma ansiedade? Não necessariamente. Porque uma pessoa normal, sem nenhum transtorno, ela pode passar por situações, vivenciar coisas que vão trazer um incômodo, um desconforto emocional maior.
né? Então, pronto, se você pode estar preocupado com algo do trabalho. E na hora de deitar para dormir, a mente fica pensando, né? Ainda, né? Tendo várias ideias e pensando várias soluções. Para você, qual seria a recomendação? Levante da cama, pegue um papel, anote todas as suas ideias, ou seja, esvazia um pouco a mente ali, né? E depois volta para a cama. Se ainda tiver dificuldade para dormir, tenta engajar numa outra tarefa, que aí eu não recomendo telas, ou seja, zero celular ou televisão. Pode ser uma leitura, tomar um chá, fazer algo mais leve para realmente tentar fazer com que o teu corpo relaxe e que você consiga dormir. Inclusive, geralmente, né, quem tem problema para dormir, insônia, fica revirando na cama, tentando dormir. Começa também uma pressão interna. Eu tenho que dormir, a hora está passando, daqui a pouco amanhece, eu não dormi ainda. Não é o recomendado. O recomendado é você levantar, você sair da cama, você fazer uma atividade que seja realmente, que exija menos, que seja mais lenta, que não seja estimulante, porque as telas são estimulantes, para que você consiga relaxar e que você consiga dormir. Aí depois, quando o sono vier, aí você volta para a cama. Interessante demais isso daí, viu? Me diga uma coisa, então. O que é mais comum da ansiedade, do transtorno da ansiedade que as pessoas compartilham com você no seu consultório? A falta de sono, o coração acelerado, o que é o mais comum de tudo A isso? dificuldade de se expor, eu acho que é o principal, assim, né? Tanto que tem os transtornos ansiosos, tem vários. Tem as fobias, são transtornos ansiosos. Tem o transtorno de ansiedade social, que é aquela dificuldade em falar em público, às vezes até em falar com outras pessoas, com colegas. Por exemplo, tem uma reunião... Estudos dizem que esse é o maior medo de todos, né? Até mais medo do que morrer. Porque é uma situação de tudo que a gente está falando aqui, né? De comparação, de exposição. É uma situação na qual você fica vulnerável. Todo mundo tem medo de estar vulnerável. Mas isso é um medo normal, natural. Todo mundo tem, né? E a gente pode lidar com isso de uma maneira funcional, saudável. Né? Mas, assim, é o que mais aparece mesmo, porque isso gera uma angústia muito grande. E a gente precisa conseguir se expor e se comunicar em diversas áreas da nossa vida, que aí, de novo, se a gente, trazendo até o que a gente começou a falar no início, do peso das redes sociais, hoje, os jovens, principalmente, têm tido as interações sociais muito mais através da internet e das redes sociais, o que tem prejudicado muito a relação cara a cara, olho no olho. Então, muitas vezes, eles costumam dizer, né? Não, mas eu ligo de vídeo e eu falo, estou ali jogando e conversando, numa boa, mas chegou numa reunião presencialmente, fica envergonhado, tem dificuldade de tomar iniciativa e puxar um assunto, né? Porque as habilidades sociais não estão sendo tão desenvolvidas, porque a relação virtual exige muito menos. E como é que a gente pode diferenciar, como posso perguntar melhor, como é que a gente pode diferenciar uma tristeza, um desânimo, um estresse de uma pessoa que precisa buscar uma ajuda profissional? Olha, o principal é você perceber há quanto tempo isso é presente na sua vida e o tanto de prejuízo que isso está gerando para você. Então, se você percebe que, poxa, eu estou tão ansioso que eu tenho muita dificuldade, eu demoro muito para executar as tarefas do trabalho. Eu tenho que dar palestras e eu não consigo. Já me esquivei várias vezes porque eu não consigo encarar o público. Então, aí já é um sinal de que está tendo prejuízos significativos na sua vida. Eu vou procurar um amanhã, que eu estou demorando só no negócio do trabalho. Mas aí, de novo, né? Como eu falei, não necessariamente precisa ter um diagnóstico para poder procurar uma terapia. Sim, inclusive, era justamente isso que eu ia perguntar agora a você. Todo mundo precisa de um psicólogo? Eu diria que todo mundo se beneficiaria se fizesse terapia, porque aí eu entendo que são várias questões, né? Claro que tem o serviço público também, né? Mas nem todo mundo consegue acesso.
E o custo, né, de bancar a psicoterapia nem sempre está de acordo com a realidade financeira da pessoa. Mas para quem pode, eu recomendo. Eu falo em relação ao seguinte, porque muita gente diz assim, procura um psicólogo, aí as pessoas dizem, não, mas eu não estou com problema algum não, estou bem da cabeça e tal. E outras pessoas já dizem, não, mas você mesmo assim, você faz bem. Todo mundo, de fato, precisa de um... Exato. Como eu disse, né, acho que todo mundo se beneficiaria, porque, voltando nas perguntas anteriores que a gente já conversou aqui, o autoconhecimento é importantíssimo para a maneira como a gente vai levar a vida. Então, o que é que acontece? Ainda existe muito tabu. Infelizmente, muitos anos depois... né, daquilo que eu contei aqui, que já foi visto como possessão, que as pessoas eram isoladas da sociedade. Muitos anos já se passaram, mas ainda existem muitos tabus. Tu acredita, Iago, que eu escutei uma vez uma pessoa dizer que achava que devia existir um psiquiatra para transtornos graves e um psiquiatra para outros transtornos? Isso não é preconceito? Sem dúvidas. Porque a pessoa não queria ser vista, digamos assim, no mesmo médico que tratasse. Tranquilo, né? O dos outros são a graves. pessoa tem esquizofrenia, eu tenho só ansiedade. Então eu queria um médico diferente, um psicólogo diferente, para não me comparar àquela pessoa. Gente, isso é muito preconceito ainda. Né? Até porque uma pessoa que tem um transtorno mental grave não escolheu ter. Né? Tem, como eu falei, a predisposição genética, a exposição a um ambiente desestruturado e que, enfim, muitos fatores. Existem muitos preconceitos hoje, né? Se a gente tirar, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, a saúde bucal era um tabu. Muita gente não queria ir para dentista, cuidar de cara e tal, de outros problemas, e isso foi se trabalhando e hoje é super normal, dentista e tal, até para a própria saúde e diversas outras doenças. E hoje a saúde mental ainda existe esse tabu, como a bucal tinha antigamente e outras coisas, vacina tinha mais para trás. E quando se fala da mente, muitas pessoas têm esse preconceito com tudo isso. No seu ponto de vista, o que é que pode se quebrar essa barreira? Se pode utilizar até a internet mesmo para se conscientizar mais sobre isso? Porque o que a gente vê no dia a dia são cada vez mais pessoas com transtornos, com depressão, com ansiedade, mas na contramão disso, o preconceito do uso do serviço de psicólogo, de psiquiatra, de neuros diminuindo. O que é que se pode se fazer para quebrar esse tabu? Eu acho que, sem dúvidas, a informação como ali na linha de frente, né, para combater isso. Já atendi pessoas que não queriam falar que estavam fazendo terapia, como também atendo outras pessoas que falam muito orgulhosas que fazem terapia. Né? Porque, sem dúvidas, é um espaço para o desenvolvimento pessoal, né? E para tratar o que precisa no caso de quem está sofrendo por seja qual for o motivo. Enfim, mas o conhecimento e acho que falar, as pessoas que fazem também falar mais abertamente dos benefícios, né, do tratamento para cada uma delas. Porque aí a gente não precisa estar diferenciando, né? De a pessoa precisa e a outra pessoa não precisa. Mas, inclusive, a psicoterapia ela tem um papel preventivo. Ou seja, eu já sei que na minha família tem pessoas com transtornos. Eu estou hoje sofrendo por um motivo X. Procure logo, antes que a situação se agrave. Antes que você venha a desenvolver o transtorno, entende? Tem dois transtornos que a gente falou aqui, que é a depressão e a ansiedade, mas se a gente pudesse listar hoje o que mais aparece dos transtornos, a gente conhece alguns já, como depressão, como ansiedade, só que todo dia está aparecendo coisas novas. Então, o que seria basicamente os principais transtornos hoje que está atingindo as pessoas? Se a gente pudesse listar uma lista rápida aqui dos principais transtornos. É difícil a sua pergunta, viu? Porque, assim, existe uma lista imensa de transtornos mentais. Mas a depressão, o transtorno depressivo, o transtorno ansioso são mais conhecidos. Hoje tem se falado muito também do burnout, que é um estado de esgotamento, né? Geralmente, pessoas acometidas
por muito trabalho, né? Uma sobrecarga de trabalho muito extensa e acaba tendo um quadro de burnout, que seria um esgotamento ali, chegou no limite, Sim. ultrapassou o limite. Temos também casos, como eu estava falando antes, tendo conhecimento e sendo estudado mais a fundo, sim, de forma mais recente, o autismo, né? Transtorno Sim. do espectro autista, que aí muito se fala voltado para crianças, mas existem adolescentes e adultos com esse transtorno e que também precisam de cuidado, porque, veja, estar numa sociedade com tanta pressão, com tanta comparação, é um quadro que gera também um sofrimento pessoal muito grande, porque a pessoa se vê diferente, né, e é diferente mesmo por conta do quadro clínico, muitas vezes tendo que se esforçar muito para caber ali no que a sociedade espera. E o TDAH também, que hoje está muito falado e muito conhecido, né? Mas que tem muitas pessoas que acham que tem, mas não tem, né? Eu sempre falo da importância de procurar um profissional e investigar a fundo para entender se de fato a pessoa tem um transtorno ou não. Aí entra a neuropsicologia, né? A gente faz a avaliação neuropsicológica, que é um processo bem completo, onde a gente vai investigar desde o desenvolvimento ali na infância até os dias atuais, quais são as queixas, quais os comportamentos, como era o desempenho escolar, como eram as relações com os colegas, tudo isso para entender se de fato a pessoa tem ou não algum transtorno. E aí a gente abrange, né, tanto para transtornos, principalmente, né, a gente investiga transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA e o TDAH, ou outros transtornos, né, outros quadros. É uma área muito, muito grande, né? Muito ampla. Muito ampla. Pessoal, nós estamos conversando com Gleiciane Dias aqui, neuropsicóloga, especialista em TCC, terapia do transtorno cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental. Então, você que está nos acompanhando aqui, se inscreva no nosso canal também, curta, compartilhe, manda isso para todo mundo aqui. A gente já chegando aqui na reta final do nosso podcast, passa ligeiro, viu? Já quase uma hora aqui de conversa passando aqui. E eu queria fazer um bate-bola aqui com você, rápido aqui. A gente nunca fez isso aqui não, viu, Eduardo? Vai fazer hoje. Eita. Eu sei pressão, que viu? Vai estrear hoje aqui o nosso bate-bola. Eu sei que não dá pra gente fazer tão rápido assim, de sim ou não, mas vamos tentar aqui falar de algo mais breve possível aqui e você tenta responder da maneira mais breve possível aqui também. Bora? Bora. Vamos embora lá. Todo mundo precisa de terapia? Todo mundo se beneficiaria de terapia. Rede social, ela faz mais bem ou mais mal para a saúde mental das pessoas? Ela pode fazer mais mal, então é importante que a gente faça um bom gerenciamento desse uso, né? E de perceber assim, poxa, se eu percebo que está me fazendo mais mal do que bem, está na hora de repensar esse meu uso, diminuir o tempo, revisar quem eu estou seguindo ali, né? Ok. É possível ter uma vida saudável sem se comparar com as pessoas? É possível. Inclusive fazendo esse exercício de se comparar menos e de olhar mais para o que a própria pessoa tem conseguido fazer, desenvolver, criar, enfim. A autoconfiança pode ser aprendida? Pode ser desenvolvida, sim, com certeza. Quem se cobra demais pode estar adoecendo sem perceber? Sem dúvidas. A comparação hoje em dia gera muito sofrimento. Chorar é sinal de fraqueza? De jeito nenhum. Inclusive, a gente precisa chorar, né? É importante que a gente chore. Há um processo normal, natural de autorregulação, ou seja, eu me sinto triste, eu choro, coloquei para fora mesmo, né? Extravasei aquela emoção e depois eu vou voltando a me sentir bem. Muitas vezes, vou abrir um parêntese aqui, e falar que muitas vezes a gente acha que não está sofrendo, mas começam a aparecer sinais no nosso corpo, viu? Dores de cabeça, dor aqui nessa região dos ombros, né? Uma tensão muscular. Tem pessoas que têm um quadro de doenças de pele muito associado também a transtornos ansiosos, viu? Meu pescoço doendo aqui agora. Pessoas que têm bolhas nas mãos, ou uma coceira, enfim, quadros assim que são
geralmente, né, podem ser, tá, gente? Não é a única causa, mas muitas vezes estão associados a transtornos ansiosos. Interessante. Precisamos dizer não para preservar a nossa saúde mental? Sem dúvidas, sem dúvidas. Tem uma frase que eu gosto de falar, viu? Quando a gente diz sim para o outro, querendo dizer não, a gente está dizendo não para nós mesmos. E aí fica a dica, né, para repensar quantas vezes eu tenho dito sim, querendo dizer não, e com isso me colocando numa situação desagradável e de angústia. Uma pessoa ela pode ser muito bem sucedida e mesmo assim estar mal mentalmente? Com certeza. Porque aí ela pode ser bem sucedida numa área e tá bem insatisfeita com outras áreas, o que vai gerando sofrimento. Descansar também é ser produtivo? Com certeza. Inclusive é importantíssimo, porque a gente não é de ferro, né? Pedir ajuda pode ser um sinal de fraqueza? De jeito nenhum. Eu acho que é um ato de muita coragem. Até pegando o gancho do que a gente estava falando, se é ainda tão mal visto, né? Se ainda existe tanto preconceito sobre isso, pedir ajuda com certeza é um sinal de muita coragem. Pessoal, conversamos aqui com Gleiciane Dias, neuropsicólogo aqui, para falar muito sobre a nossa mente e 1 hora é pouco para a gente falar sobre isso, viu? Tem muitos assuntos aqui ainda que eu queria ir mais fundo aqui. Pronto, vamos marcar uma próxima. Vai ficar aqui para uma próxima oportunidade, com toda certeza, porque de fato foi uma conversa muito produtiva, pelo menos eu tive diversas ideias, diversos insights aqui que possam ser utilizados no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, para ter cada vez uma saúde mental melhor, né? Sim. Então, Gleiciane, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas aqui, um recado que você pudesse dar, uma mensagem, de fato, sobre o cuidado que ela precisa ter com a mente, o que é que ela pode fazer para treinar a mente, porque eu acredito muito que a gente precisa treinar corpo, treinar mente, treinar espírito, e às vezes a pessoa treina só o corpo, às vezes nem isso, às vezes só a mente, às vezes só o espírito, e é um tripé que todos eles precisam estar sempre em dia. Então, o que é que você pode deixar para as pessoas aqui, uma mensagem que possa impactar quem está nos assistindo aqui? Acho que é dar espaço às nossas emoções, né? Se olhar com gentileza, com carinho. Entender que a comparação, muitas vezes, ela é injusta e coloca a gente numa situação de autodepreciação, de inferioridade. Então, a gente precisa construir o hábito de se olhar com mais gentileza, com mais paciência, com mais compaixão mesmo. E conseguir enxergar o que há de bom em nós, né? E isso é feito, para muitas pessoas é uma tarefa muito difícil, mas precisa ser feita diariamente, né? Para conseguir ter uma relação melhor consigo mesmo. Show de bola. E para quem está ali acompanhando aqui, quiser lhe acompanhar mais, como é que o povo faz para lhe achar, para lhe seguir, para consultar com você? Venda seu peixe aí pro povo. Para me seguir no Instagram é Gleiciane Dias PC, @GleicianeDiasPC, e lá eu compartilho um pouco também, né, de informação, alguns vídeos, alguns posts falando um pouquinho sobre a minha prática clínica. Show de bola. E consultório? Em João Pessoa, atendo em João Pessoa, mas atendo também online. E aí você pode ser de qualquer lugar, entre em contato comigo e a gente marca. Show de bola. Pessoal, conversamos aqui com Gleiciane Dias, neuropsicóloga aqui, especialista em terapia cognitiva comportamental e terapia do esquema, com quase 10 anos de atuação clínica e muita experiência. Só para finalizar aqui, abrindo outro parênteses aqui, qual a pergunta que você mais escuta nas suas consultas, no seu consultório? Eu vou melhorar? Mas sim, quando a pessoa está comprometida com a sua mudança, é muito provável que ela alcance. A pergunta, então, que você mais escuta, eu vou melhorar. E a pergunta que você mais faz? Eu acho que entra nisso aí, o quanto que você está disposto, né? Porque mudança exige muito, não é fácil, não. Pense que você está acostumado a fazer uma coisa daquele mesmo jeito a vida toda. Fazer diferente exige muito esforço, né? Mudar, e aí você exige. tem que estar muito comprometido. E esse comprometimento,
A pessoa cria, vem de onde? Aí a pessoa tem que desenvolver. Isso tem que ser a própria pessoa, tem que não é isso? desenvolver. Né? E aí a terapia vai guiar para esse caminho. Outra coisa que eu pergunto muito é como você se sentiu. Né? Porque a gente precisa dar espaço para falar sobre as nossas emoções. Show de bola. Então, essa é Gleiciane Dias, psicóloga aqui no Atualiza Podcast de hoje, trazendo muita informação para você, que eu espero que essas informações possam, de fato, impactar o dia a dia de vocês e deixar uma sementinha plantada para que cada vez mais a gente possa fazer com que a terapia, com que a busca de uma saúde mental melhor seja normalizada no nosso dia a dia e que possa cada vez mais estar, de fato, ajudando as pessoas a terem a mente sã, como nós dizíamos antigamente, né? Corpo e mente sã. Então, pessoal, queria agradecer a você que está nos acompanhando, a você aqui que está nos acompanhando desde o início dessa conversa. E se você chegou aqui, eu tenho a certeza que você curtiu muito o nosso bate-papo. Eu queria mandar um abraço para todos que fazem a Unidasnet, essa internet de qualidade que faz com que o nosso podcast chegue até você da melhor qualidade e da maneira mais rápida possível. Então, está precisando de uma internet de qualidade? Liga para Unidasnet. Eu vou deixar o link de contato do pessoal aqui na nossa descrição do YouTube para você estar entrando em contato e botando o Unidasnet já na sua casa. Outro detalhe importante: nosso Instagram, @atualizapodcast, lá nós estaremos soltando cortes, fotos, imagens, os nossos próximos convidados e todas as informações dos nossos podcasts para você também estar cada vez mais perto da gente e estar aqui sempre conosco. Me siga também nas redes sociais, @Iago Cavalcante ou Iago Cavalcante em todas as redes sociais, que você vai me encontrar lá, para que a gente possa cada vez mais estar se conectando e conversando, porque como a gente diz aqui que marketing vai mudar o mundo, espero que nossas conversas aqui no Atualiza Podcast também possam mudar o mundo de vocês. Então, no mais, quarta-feira que vem estaremos aqui novamente às 19 horas da noite com outra conversa super importante e relevante para todos vocês. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Até quarta-feira que vem. Obrigado a todos que estão aqui conosco também. Forte abraço, cheiro no coração. Fiquem todos com Deus e tchau. Até quarta.